É, existe opinião e existe falta de educação. Fala pessoal do canal Tá no Papo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou Wesley Costa e trago aqui para vocês vídeos com opiniões e fatos do mundo do futebol nacional e internacional. Antes de mais nada, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações desse canal. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, pode deixar o dislike. Comenta aí embaixo o que você acha sobre esse assunto que a gente vai falar. E também pode deixar sugestões de temas que a gente pode estar trazendo aqui para vocês. Beleza? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu aí essa semana, como vocês estão vendo aí no título e thumb, o constrangimento do treinador Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, teve que passar. As falas do Oswaldo de Oliveira e do Leão não foram nada elegantes, para dizer o mínimo, e causou um constrangimento enorme. Eu não vou passar o vídeo aqui, mas se você pesquisar aí você vai achar facilmente, até porque tem muita gente falando sobre. Mas assim, se você for prestar atenção no momento que eles estão falando, você olha para a cara do Ancelotti, é aquela cara típica de um gol contra. Aquela cara do tipo, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Claramente eles não tiveram empatia nenhuma pelo Ancelotti estar ali. Vou falar parte a parte do que aconteceu primeiro sobre o Leão, a fala do Leão, que falou sobre não gostar. Ele usa o termo invasão para falar sobre a quantidade de técnicos estrangeiros que tem no Brasil. Hoje a gente tem acho que uns 9 treinadores que não são brasileiros na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, dos quais as duas equipes que estão na final da Libertadores e que estão brigando ponto a ponto pelo título do Brasileiro, uma delas é treinada por um treinador que não é brasileiro, é o Palmeiras, e sem contar a quantidade de treinadores estrangeiros que tem no Brasil, além do Abel Ferreira, né? Então assim, isso acabou trazendo um incômodo a outros treinadores, né? Porque estão tomando a vaga entre aspas, de treinadores brasileiros que poderiam estar ali. E aí qual o problema nisso? Opinião é uma coisa, falta de educação e xenofobia é outra coisa. Eu acho que a fala tanto do Leão quanto do Oswaldo de Oliveira foram xenofóbicas sim, porque eles deixam claro que não querem treinador estrangeiro pelo simples fato de ser estrangeiro. E aí você menospreza uma classe de técnicos simplesmente pelo fato de eles não terem nascido no Brasil. E isso é totalmente errado ao meu ponto de vista. É sim xenofobia, até porque quando eu quero uma equipe de qualidade, eu não vou olhar o passaporte, eu vou olhar se tem qualidade ou não para estar aqui. Com o treinador, com o jogador, é sempre isso. No caso do treinador, se eu sei que tem um técnico brasileiro com capacidade de treinar a seleção brasileira, eu vou colocar ele. Se eu vejo que não tem, vou procurar um estrangeiro. E aí tá, vamos lá. Hoje tá o Carlo Ancelotti, para muitos o maior técnico da história. Quem hoje no Brasil tem mais capacidade, é mais qualificado do que o Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira? Não tem. Tem a nova geração aí de treinadores, alguns têm talento sim, outros nem tanto, mas aí dizer que algum deles já está preparado para a seleção brasileira mais do que o Ancelotti é um erro. A gente tem aí treinadores jovens como o Felipe Luiz, jovem no que eu estou falando não é da idade, tá? É de tempo de treinamento. Felipe Luiz, Rogério Ceni, o Fernando Diniz. Então assim, treinadores que não estão no mercado há tanto tempo, mas que sim são treinadores com qualidade, com competência, estão na primeira divisão e estão fazendo bons trabalhos. Mas o Diniz já teve a sua chance na seleção brasileira recentemente. Foi mal. O Rogério Ceni precisa evoluir bastante. Felipe Luiz também. Então assim, eu não vejo hoje nenhum treinador brasileiro com mais capacidade do que o Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira. Se você vê, ok, é uma opinião. Eu acho que tem treinadores brasileiros melhores. Beleza, é uma opinião. A partir do momento que você diz, eu acho que não tem que ter treinador estrangeiro no Brasil simplesmente pelo fato de ser estrangeiro, para mim já tem um dedinho aí na xenofobia. Porque se você mede a qualidade pelo passaporte, está ignorando totalmente tudo que o profissional tem para apresentar. O Leão até deu uma amenizada dizendo que mudou de opinião, mas não com relação ao fato de ter treinadores estrangeiros. Eu acho que a opinião dele antes é daquela de que não pode de jeito nenhum. E aí depois a mudança foi dele perceber que o problema não são os estrangeiros vindo, sim a falta de qualidade dos técnicos brasileiros. Então ele deu uma amenizada, não deixou de ser uma fala xenofóbica.
E a do Oswaldo de Oliveira, eu acho que foi mais constrangedora ainda. Ele fala claramente que deseja que volte um técnico brasileiro para a seleção, sendo que a seleção brasileira já tem um técnico que está empregado e que está ali do teu lado. E aí acho que ele meio que percebe que passou um pouco do ponto, e aí fala, obviamente, depois que o Ancelotti for campeão ano que vem, e aí meio que sem querer, e acaba jogando uma responsabilidade gigantesca pro Ancelotti, porque vamos lá, a seleção brasileira, bem mal não é de hoje, teve um dos piores ciclos da história para uma Copa do Mundo, teve 3 treinadores, onde nenhum dos 3 deram certo. O Ancelotti pegou, faltando menos de um ano para a Copa, teve pouquíssimos jogos, teve só 4 jogos de eliminatórios, o resto de amistosos. Mesmo assim, não são muitos amistosos. Então, assim, é um ciclo muito bagunçado. Ele chegou como salvador da pátria para tentar fazer alguma coisa diferente. E essa fala do Oswaldo de Oliveira acaba jogando uma responsabilidade imensa para cima dele. Porque qualquer seleção que faz um ciclo desse, ela não está na obrigação de ser campeã. E aí, se o Ancelotti for campeão com a seleção brasileira, vamos dizer, ó, tá vendo? Ele era um excelente treinador. Apesar dos pesares, a camisa pesou e o Ancelotti deu resultado. Se não for campeão, o que é bem provável pelo que vem apresentando e pelo que as outras seleções vem apresentando, aí vão dizer, tá vendo? Se trouxesse um treinador brasileiro, talvez tivesse chance. Um treinador estrangeiro, a gente não ganha. E não é verdade. É fato que uma seleção nunca foi campeã com um treinador estrangeiro, mas as coisas mudam. E hoje, sinceramente, apesar do Brasil ter 5 títulos, todos com técnicos brasileiros, hoje não tem um treinador com capacidade, com competência para estar à frente da seleção brasileira. A verdade é essa. É triste, é decepcionante para o brasileiro como um todo, mas é a realidade. A fala deles foi tão negativa que depois da fala deles, o Alfredo Sampaio, que é diretor da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que era a federação que estava organizando o evento, ele, na fala dele, soltou uma nota de repúdio, falando que repudiava a atitude do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão de terem falado o que falaram, de ter agido como eles agiram, e que ficou um clima de constrangimento absurdo. Depois o Oswaldo de Oliveira até fez um vídeo tentando se justificar, mas não se justificou em nada. Ele falou só que tiraram de contexto, mas claramente não foi tirado de contexto. Ele fala que ele falou por 12 minutos e colocaram só um trechinho, mas se você for assistir os 12 minutos você vai ver que não tem nada fora de contexto. Ele realmente quis falar dessa forma. A CBF também chegou a se pronunciar, falando que foi um pouco deselegante, né, beirando a falta de educação, mas aí o estágio já estava feito. E como o Carlo Ancelotti é um cara muito tranquilo, um cara muito calmo, eu acho que ele vai deixar passar isso. Se é um cara mais pilhado, um cara mais esquentado, bastava um cara com a personalidade do Renato Gaúcho. Se terminasse, ele ia dizer, ó, pegando minhas coisas, tô indo embora, vocês que se resolvam. Não pedi pra vir, vieram atrás de mim, eu vim e agora tô sendo humilhado dessa forma. Ele foi humilhado, ele foi exposto ali. Como é que você chega num emprego, vai pra um evento e as pessoas dizem logo que não querem você ali, pelo simples fato de você ter nascido onde você nasceu, ignorando tudo que você tem de conhecimento, tudo que você tem de como conquista, que você já fez na sua carreira, ou pelo simples fato de que você nasceu em outro país, não querem você ali. E é um cara com uma personalidade um pouco mais forte, e pedir para ir embora, não tenha dúvidas. E aí iam dizer, ó, tá vendo? O cara com a mente fraca vai embora, ele não aguentou uma simples crítica. Mas isso aí é preconceito, não é todo mundo que tem que aguentar, ele não é obrigado a aguentar certo tipo de coisa. Você ter uma opinião de que existe o melhor trabalho do Brasil é uma coisa. Você dizer que não quer que ele esteja ali só pelo simples fato dele ser italiano, aí você me desculpa, isso aí é preconceito sim. Pra mim foi feio o que fizeram, ficou feio pra todo mundo ali. O Ancelotti não tinha que ter passado por isso. Pra mim os 2 ex-técnicos agiram muito errado e sim, merecem críticas sim. Mas isso é minha opinião. E você, qual é a sua? Deixa aí nos comentários, fica à vontade para falar o que você acha sobre esse caso, para deixar também sugestões de temas que você quiser que eu traga aqui. Inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha esse vídeo, vamos espalhar o canal para mais pessoas verem. Deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, beleza? Só não passa direto sem fazer nada porque é sacanagem, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!